Muitas pessoas pensam, né, e dizem, por que que a Bíblia, né, o juízo sempre foi prometido contra os judeus? Por que que a Bíblia, as profecias, você não acha nenhuma passagem que diz que Deus iria julgar nós, os estrangeiros? Porque no tempo dos judeus, no tempo de Moisés, o tempo que a Bíblia foi escrita, os estrangeiros que não fossem judeus, no caso eu, um gentil, nós éramos tratados como estrangeiros, como pessoas sem valor. Você entende como que era? E diversas passagens bíblicas, em diversas passagens, você acha Deus orientando, mandando, determinando, através de escritos, através de inspirações proféticas, né? Os judeus cuidarem dos estrangeiros, os judeus não oprimirem, não escravizar, não roubar os estrangeiros, várias vezes. Mas eu quero ler para você Jeremias capítulo 7, versículo do 5 ao 7. Mas se vocês realmente, isso aqui foi escrito para os judeus, mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para balalá, 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 que eu não vou continuar lendo, está em Jeremias capítulo 7, versículo 5 ao 7. Então você vê, foi falado para não oprimirem os estrangeiros. As leis de Moisés foram dadas por Moisés ao povo, que, através dessas leis, escravizavam as pessoas, escravizavam os próprios judeus, oprimiam, descartavam os gentios de toda promessa, de todo contato com o conhecimento de Deus. Os estrangeiros eram descartados, eram desprezados. Por isso que quando você lê Efésios, capítulo 2, versículo 11, quando Paulo diz que os gentios não tinham Deus no mundo, eram afastados da comunidade de Israel e também das promessas de Deus. Aí Cristo, né, veio e usou Paulo para levar o conhecimento que os gentios também tinham Deus no mundo. Que os gentios, que os espíritos dos gentios eram filhos de Deus. E que na natureza carnal, se os gentios se convertessem a Cristo, eles também seriam abençoados. Eles também seriam salvos. Salvos de quê? Do inferno? Salvo do diabo? Não. Eles seriam salvos, a consciência deles seria salva do legalismo. Seriam salvos da escravidão religiosa dos judeus. Porque para isso foi que Jesus de Nazaré veio. Veio para salvar os judeus da escravidão de Moisés. Veio trazer novidade de vida. Veio apresentar um Deus diferenciado do Deus de Moisés. Porque o Deus que os legalistas tinham em mente era um Deus cruel, era um Deus que matava, era um Deus que sacrificava, era um Deus que queria sacrifício de animais. Esse era o Deus que Moisés e os patriarcas sempre mostraram aos judeus. Aí veio Jesus de Nazaré mostrando, falou, não é assim não. Eu não vim para destruir o homem, não. Eu não vim para julgar. Eu vim para os doentes. Eu vim mostrar um novo e vivo caminho para vocês. Eu vim falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida para os judeus. Você entende? Quando você pega
versículo simples de Jeremias capítulo 7, versículo 5 ao 7. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem os estrangeiros, o órfão, a viúva, e não derramarem sangue inocente nesse lugar. Então, para o juízo do grande dia do Senhor, para o juízo do dia do Senhor, acumulou-se muitas transgressões, muitas perversidades ao longo de um tempo sobre os israelitas. Os judeus cada vez mais acumulavam mais motivos de condenação e juízo. Cada vez mais eles acumulavam. Por isso que foi necessário haver um julgamento, haver um juízo, haver um tribunal para julgar anos a fio que os judeus oprimiam, que os judeus escravizavam, que os judeus matavam. Veja, a lei de Moisés matou Jesus. A lei de Moisés matou Estevão. A lei de Moisés matou Pedro, matou Tiago. A lei de Moisés matou todos aqueles discípulos, a não ser João, que Jesus disse que ele ficaria vivo até a sua volta. E João foi a testemunha para escrever o dia do Senhor, o livro do Apocalipse. Então, essa lei era cruel, essa lei era terrível. Por isso que não há o mínimo cabimento de Deus, de Cristo ter dado essa lei. Não. Possa ter dado uma ou duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao soberano, o Criador, o Eterno, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Ponto final. Passado esses dois mandamentos, já era. Foi só escravidão, porque você amar a Deus sobre todas as coisas, isso não é uma escravidão. Não. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é algo natural. E amar ao seu próximo como a ti mesmo é muito natural. É você reconhecer que o seu próximo, naquele tempo, que o seu próximo era também filho de Deus, vamos dizer assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Evangelho Eterno nos mostra que o templo espiritual está em cada um, em mim e no meu próximo, onde o próprio Cristo está. A diferença é essa. Mas naquele tempo, o reino de Deus não tinha sido estabelecido ainda no coração, no entendimento dos homens. Então, esses dois mandamentos. Então, os judeus sempre foram disciplinados, sempre foram cobrados para que cuidassem bem dos estrangeiros, para que cuidassem bem das órfãos e das viúvas, e não as escravizassem. Tá bom? Então leia com carinho esses versículos, Jeremias capítulo 5 ao 7, e você vai entender um dos motivos, né? São centenas, milhares de motivos para que ocorresse o grande dia do Senhor. Mas nós temos também aqui bem apontado esses motivos, né? Que era para não roubar, não judiar, não derramar sangue inocente, tudo isso os judeus fizeram ao longo da história, desde o momento que foi dado uma lei a eles. A lei veio para condená-los, a lei veio para colocar em mais evidência ainda a transgressão deles. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. Claro, se for útil, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos em frente, falando dos escritos bíblicos, tá bom? Um abraço, um aperto de mão, até a próxima, tchau, tchau.